Bom, então vamos começar a nossa nona ou décima aula de Web Designer para iniciantes. E nessa aula nós vamos falar um pouco mais sobre CSS. Nós não vamos nos aprofundar muito no CSS, porque a gente precisa falar de outras coisas. A gente tem que falar ainda de JavaScript, de jQuery, de PHP e algumas outras coisas. Então, eu te aconselho, você que quer saber mais sobre CSS, nós temos 6 videoaulas só sobre CSS, que é um curso chamado Domínio CSS. Vou colocar o link aí embaixo para vocês, tanto para assistir online quanto para baixar o curso. E lá a gente entra em detalhes de float, padding e outras coisas para você resolver mais problemas com o CSS. Mas vamos falar um pouco mais aqui. Eu vou então, aqui dentro de body, colocar aqui um H1. Ó, H1 vou colocar aqui notícias do dia. Eu vou criar duas divs aqui. Div ID texto 1. Vou copiar esse texto 1 aqui, gente, ó, vou colocar aqui embaixo como texto 2, tá? E aqui dentro eu vou colar um texto. E aqui dentro eu vou colar outro texto. Ok, então tem o texto 1 e o texto 2. Legal, então aqui em cima, gente, só para vocês saberem ó, o que eu fiz, eu coloquei aqui ó, link relativo a Style Sheet para fazer um link ao arquivo CSS. Então basta você dar um pause aí no vídeo para você ver como que é feito esse link. Então link relativo ao que? Style Sheet, href é o endereço onde ele está. Se ele estiver na mesma página, você coloca style.css, o nome do arquivo direto. Beleza, gente, eu vou abrir isso aqui no Firefox, tá? Por que no Firefox? Eu coloquei aqui ó, essa ferramenta que é a Developer Toolbar. Você coloca aqui ó, Developer Toolbar, Firefox. Coloca isso aí no Google que já vai sair na página para instalar essa extensão grátis no seu Firefox. Ela é muito boa, com certeza. Eu acho que 70% das pessoas que mexem mesmo com web designer, que trabalham passando o design, o layout do Photoshop e do Fireworks para HTML, usam essa ferramenta aqui, porque é muito boa, ela te dá várias análises, várias informações da página. Então, gente, eu vou editar um CSS aqui em tempo real, para a gente ver a alteração em tempo real e explicar de uma forma mais rápida. Primeiro de tudo, eu vou colocar um fundo com cores diferentes para a gente diferenciar cada coisa. Primeiro aqui eu vou aqui no Dreamweaver fazer uma coisa que eu esqueci. Ó, antes do texto eu vou colocar um P, tá? De parágrafo. P aqui. Finalizou o texto, eu fecho o parágrafo. Vou aqui também, coloco um P. Venho aqui também, ó, e coloco e fecho o P. Aqui em cima não deu, vamos ver o que eu fiz de errado. Não deu sim, agora eu vou salvar. Beleza, então eu coloquei esses dois aqui com P como parágrafo. Vou voltar aqui então. Você pode ver que eu atualizei a página e deu uma separada aqui. Aí eu vou aqui então no H1, vou estilizar ele, né? Colocar H1 como é o elemento da página, o elemento HTML. Não preciso colocar o jogo da velha. O jogo da velha é só para divs. Aí então, vou colocar aqui um background green para a gente identificar. Aqui vou colocar o jogo da velha, texto 1. Vou colocar aqui um background vermelho. Vou copiar esse aqui, ó, mais fácil. Vou colocar só texto 2. Vou colocar yellow. Então a gente diferenciou cada um, então. Você viu que tem um espaço aqui entre o H1 e os dois textos. Eu coloquei isso de propósito para mostrar para vocês um problema que acontece. Se você for estilizar uma página, né, quiser colocá-la do seu jeito que você imaginou,
vai acontecer esse problema aqui. O P, né, o parágrafo que os dois textos aqui têm, e o H1, H2, H3, por padrão, eles têm um espaço, um espaçamento entre eles e o próximo elemento. Para resolver isso, então, a gente pode fazer o seguinte, a gente pode vir aqui, ó, margem, e zerar a margem, ó, margem 0. Você pode ver que ele encurtou um pouco. Só não encostou no outro porque o P também tem esse problema. Então se a gente vier aqui, ó, colocar P e colocarmos aqui margem 0, ele encostou um no outro. Então esse é um problema que acontece e que eu queria mostrar para vocês. Vamos falar agora então um pouco de width, né, de largura. Aqui no texto 1, ó, que é o vermelho, eu vou colocar width 300 pixels. Olha só como ficou. Então se a gente colocar a página aqui inteira, você vai ver que ele ocupou só um pedacinho, né? 300 pixels do total da minha tela, do meu monitor. Ou da resolução sendo usada no computador, né? Melhor dizendo. Aqui no texto 2, então, vou colocar width, vou colocar 250 pixels para caber no outro canto. Então ele ocupou dentro do espaço dele, ele ficou com essa largura aqui. Mas e se você quisesse colocar o amarelo do lado do vermelho? Como que você fazia? Você pode ver que mesmo ele estando só no cantinho, ele também é dono desse espaço aqui, ó. Enquanto você não colocar um float, uma flutuação do elemento para a esquerda ou para a direita, ele continua sendo dono desse espaço e ninguém pode invadir aqui. Então, para a gente colocar o amarelo do lado vermelho, a gente tem que flutuar o vermelho para a esquerda, ó. Float left. Aí agora, se você vier aqui no width dele e diminuir o tamanho para 200, por exemplo, o amarelo passou a ocupar uma parte dele aqui. Aí então, como a gente colocou o vermelho para flutuar para a esquerda, para fazer com que o amarelo venha para cá também, a gente faz a mesma coisa para ele, faz com que ele flutue para a esquerda, ó. Aí ele vai lá para cima. Quando a gente coloca um elemento aqui para flutuar para a esquerda, por exemplo, float left, ele força com que o elemento de baixo vá para a esquerda também, vá do lado dele, fique do lado dele. Mas aí, tem algumas coisas que a gente precisa saber também. Por exemplo, se o width aqui, o amarelo, se o amarelo aqui, que é o texto 2, não tivesse uma largura específica e nem um float, ele também ficaria do lado esquerdo. Mas como, se a gente colocar, por exemplo, um width de 200 pixels, ele sai ali de baixo. Opa, 200. Ele sai de baixo. Então, vamos colocar exatamente como 350. Você viu que mesmo dando float para a esquerda aqui, ele não permitiu, né, que o elemento amarelo aqui, que o texto 2, fosse para o lado dele. Isso porque nós demos um tamanho específico. Mas se a gente colocar agora o float left, ele vai para a esquerda do elemento. Então, esses problemas que acontecem com o float a gente tem que entender, porque com certeza você vai precisar montar um layout desse e esses problemas vão aparecer. Então vamos supor agora que a gente quer colocar esse conteúdo aqui centralizado, né? Se eu colocar aqui, ó, se eu tirar essa parte, você vai ver que ele está todo à esquerda. E se eu quiser colocar o conteúdo centralizado, como é que eu faço? Tem duas coisas que você pode fazer. Você pode controlar o body. O que é o body? O body é o site inteiro. Você se lembra que aqui no Dreamweaver, todo o conteúdo do site, no HTML, a gente até viu isso nas aulas passadas, o conteúdo do site fica todo dentro de body. Tá aqui, ó. Então, a gente controla esse body aqui também com CSS. Então, tem uma manha para a gente deixar ele no centro, que é o margem 0 alto.
Então agora ele ficou no centro. Aí eu posso vir aqui no H1 também, ó, e colocar alto. Aí eu posso vir aqui no texto 1, que tem um width já definido, posso colocar margin 0 alto e fazer a mesma coisa aqui no texto 2. Aí, ó, ele não vai ficar, por quê? Porque nós não definimos um tamanho total para o nosso site. Então, a gente colocar aqui, por exemplo, um width, ó, tamanho de 900 pixels. Agora, a gente conseguiu deixar ele no meio. Então, por que isso acontece? Porque se você não colocar um width aqui, um tamanho definido para o seu site, ele vai ocupar toda a tela, porque ele não sabe qual que é o tamanho dele. Então, ele vai ocupar tudo, né? Então, aqui no body, se você definir que o width dele, que a largura dele deve ser 960 pixels, ele vai deixar sempre o site no meio. Ok? Então é assim que se centraliza um site com CSS. Defina um tamanho de largura e coloque margem 0 alto ou margem alto também, tá? Bom, deixa eu ver aqui o que mais. Ah, sim, uma coisa muito importante. Vamos supor então que você quer fazer um rodapé para o seu site. Vou colocar aqui uma outra div, id, rodapé, fechar aqui, fechar aqui. Vamos colocar aqui, este é o rodapé. Salvei. Vou pegar aqui esse CSS que a gente fez. Se você sair dessa página, você pede CSS, hein? Isso aqui ele é aplicado diretamente ao navegador. Você está só renderizando isso aqui para ver como fica. Então, se você gostou do design que você fez, copia e cola aqui, ó, dentro do arquivo CSS para ele ficar efetivo. Então, gente, nós colocamos o rodapé, tá aqui, ó, o rodapé. Então, nós vamos estilizar ele agora. Ó, vamos colocar o jogo da velha, rodapé. Vamos colocar aqui background black. Lembre-se também que você pode colocar o número hexadecimal, ó, que também vai ficar preto. Color white. Font size 25 pixels. Font family Verdana. Font style italic. Tá lá. Beleza, você viu então que ele ficou aqui do lado e você quer que ele seja rodapé. Como que você faz? A primeira coisa que a gente pode pensar é dar um float para a esquerda. Mas ele não vai, porque esse elemento que está puxando ele. Para provar isso, eu vou aqui, vou tirar esse float left do texto 2, que é o amarelo. Você vai ver. Olha só, tá vendo? Agora ele ficou embaixo. Mas ele ficou embaixo e o amarelo ficou embaixo também. Então não tem como resolver isso agora. Vamos voltar lá. Para resolver isso, você vai usar uma opção, uma propriedade que limpa, né, que tira a configuração que os outros elementos estão aplicando sobre ele. O que a gente faz então? A gente vem aqui e coloca um clear left. Aí ele foi para baixo. Mas a gente não disse o tamanho que ele tem ainda. Então a gente pode colocar aqui, por exemplo, como é um footer width de 100%. Legal. Aí agora ele ficou elástico, olha só. Aí então ele ocupou a área que é possível para ele ocupar, né? Agora um outro desafio também que a gente pode colocar aqui é o seguinte: como fazer só alguns elementos
centralizados. Por exemplo, eu vou tirar essa formatação que a gente tem aqui do body, ó, fazendo com que tudo fique no tamanho da tela. Então eu quero colocar só esses dois aqui centralizados. Como é que eu faço isso? Se eu vier aqui no texto 1 e colocar margem 0 alto, funciona? Não funciona, já tem aqui, ó, margem 0 alto, não funciona. E no texto 2, se eu colocar margem 0, também não. O que a gente faz então? Uma maneira de resolver isso é voltarmos lá no código. Eu vou aqui, ó, em Source Code e o que eu vou fazer? Eu vou colocar esses dois, ó, esse texto 1 e o texto 2, ó, div id centraliza. Vou colocar o texto 1 e o texto 2 dentro da mesma div, tá? Esse aqui vai ser então o fim da div centraliza. Vou colocar como comentário aqui para a gente não se perder depois. Beleza, então eu coloquei os dois dentro da div centraliza. Deixa eu copiar aqui esse estilo que eu criei aqui para a gente não perder ele. Style.css, salvei. Vou atualizar a página aqui. O que eu faço agora? Eu vou aqui fazer menção então à div centraliza. E vou aplicar o margin 0 alto, dizendo que eles devem ter mais ou menos um width de 960 pixels. Aí então, a gente deixou eles do jeito certo. Mas ainda aconteceu um problema. Aí, ainda faltou uma coisa aqui que não vai funcionar, porque no style aqui verdadeiro ainda tinha aqui, ó, o body, ó, tá vendo? Então vou apagar ele. E vou colocar esse aqui, gente, ó, que eu fiz aqui fora, lá no Dreamweaver. Agora sim. Olha só. Os dois aqui ficaram no meio, né, ou mais ou menos no meio. E o header e o rodapé são elásticos agora. Legal, então o que eu fiz? Coloquei esses dois elementos dentro de uma mesma div, uma mesma caixa. E essa caixa eu coloquei ela centralizada. Então todos os elementos que estiverem dentro dela vão ser centralizados. Logicamente que esse aqui, o header e o rodapé, ficaram de fora. Bom, eu acho que para esse tipo de diagramação de uma página, digamos assim, é isso, né? Centralizamos uma página, falamos sobre largura fixa e porcentagem, que faz com que a página fique elástica assim. Falamos sobre float e o clear também, que tira as propriedades do float. E é isso. Espero que vocês tenham entendido então. E na próxima aula nós vamos ver algumas inovações do CSS3 e outras coisas. Até lá.